Bom dia, mais uma mensagem. Nasce em Portugal, ossos secos. Sei que não sabes dos desertos que vais atravessar, nem das batalhas que vais combater. Não sei dizer, não sei direito dos problemas que tu vais enfrentar, das tempestades que irás vencer. Mas Cristo te prometeu contigo sempre estar, mesmo na provação. Não estaria só, sei que Ele te sustém. No vale de ossos secos vais passar, e em Cristo terás motivo para ser feliz. Não sei direito dos desertos que juntos vamos ter, nem quanto tempo vou estar aqui. Sobreviver, mas lá no céu existe um mundo inteiro só pra nós, uma eternidade pra nos convencer que Cristo nos prometeu conosco sempre estar, mesmo na provação. Não estaríamos sós, sei que Ele nos sustém. No vale de ossos secos vamos passar, e em Cristo motivos temos para ser feliz. Mesmo que andes no vale da sombra da morte, nada temereis, pois Muito bem, vamos para mais uma mensagem. Sou Vanderlei Profeta, representando Moisés, Atos 3:22, Deuteronômio 18:18 e Números 12:6. Vou fazer uma oração aqui. Bom dia para o mundo, para o Brasil. Senhor meu Deus e meu Pai, os líderes mundiais estão reunindo para a marca da besta. Que nós temos que unir Cristo, não é coisa, não é no que Deus fez. Tem que unir no que é sem começo, sem meio, sem fim. Que essa verdade possa chegar a eles no YouTube, não só por mim, mas por todos aqueles pregadores que pregam a verdade, que isso possa levar no ouvido deles que Jesus está voltando. E salva Fábio, meu irmão, tira essa geração do comando deles, que não possa receber a marca da besta. Quando fala união, no Apocalipse, é para a marca da besta, e o dragão, a besta, o falso profeta, aos reis do mundo inteiro. Apocalipse 16:12. É o que eu te peço, em nome de que não dá e que não possa ter trabalho para ir para a internet, é o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Muito bem. É interessante que o homem deixou de estudar a Bíblia, que não muda, que foi Deus que fez, para inventar doutrinas. Eu disse que doutrinas são
de demônios, placas de igreja, as pessoas vendem igrejas com membros, manda devolver o trízimo, tira o Velho Testamento. O título da mensagem que eu vou falar hoje eu vou acabar de falar aqui, as religiões hoje falam não precisa de lei. A mensagem que eu vou falar hoje é a lei e a graça. Foi na época de Moisés, agora vivemos pela graça. Jesus aboliu a lei na cruz. Ele não aboliu a lei, ele aboliu os nossos pecados. Mateus 5,17, quando ele fala que ele não veio mudar a lei nem os profetas, e sim cumprir. Quem mudar será considerado menor no reino de Deus. A salvação é única e exclusivamente pela graça em Cristo Jesus. Você pode dar um caminhão de dinheiro para a igreja, você pode dar seu corpo para ser queimado. Se for indiferente disso aí, você não salva. Agora vamos ver mais para baixo. Somente será qual o papel da lei ou não precisa dela. Vamos saber disso. As duas coisas. Romanos 3:24. Pedi a vocês para abrir as suas Bíblias, suas canetas, seus pedaços de papel, para nós precisar anotar essa passagem bíblica. Alô, vocês aí de Linhares, o Suco tá pegando minhas mensagens. Um abraço para vocês, continue e tome a decisão. Vou colocar meu óculos aqui para me ler. Romanos 3:24. Sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sobre a paciência de Deus. Então, nós somos salvos por Cristo e Ele vai demonstrar a imagem de Deus, o caráter de Deus, quando fala justiça aí. Agora, Romanos 3:31. Romanos 3:31. Romanos 3:31. O que o apóstolo Paulo fala aqui, ó? Anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma antes estabeleceremos a lei. Antes confirmamos a lei. Isso é o apóstolo Paulo. 1 João 3:18. 1 João 3:18. É claro que a graça, a lei não fica nem ao lado dela, a lei fica atrás da graça, que é as obras da fé. João 3:18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Viu aí? Se eu sou salvo pela graça, existe um ditado aí, eu estou salvo pela graça, salvo para sempre. As obras, a Bíblia diz zeloso de boas obras. E nós vamos ver o papel da lei, qual é depois. Ela não entra na salvação. Não, ela não entra não. Vamos ver aqui. Mateus 12:50. Olha só aqui o que Jesus disse em Mateus 12:50. Mateus 12:50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Jesus falou que veio fazer a vontade do Pai dele.
Mas ele falou assim, ó, vocês vão guardar os meus mandamentos como eu guardo os mandamentos de meu Pai. João 14:5. Eu rogarei a ele e ele enviará o Espírito Santo da verdade. Jesus é que pede. Muito bem, com seu consentimento. Hebreus 10:13. Será que o que vai estar no nosso coração? Vai ter uma ligação? Vai mostrar aqui para vocês, quer ver? Hebreus 10:13. Hebreus 10:13. Hebreus 10:13. Hebreus 10:13. Hebreus 10:13 não, tem que tomar cuidado com isso. Hebreus. Preciso dessa passagem de Hebreus, rapaz. Hebreus 10:13. Gente, como pança, não tem jeito. Hebreus. Acho que é Hebreus 8. Isso. Hebreus 8:10. Porque este é o concerto que farei com que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as inscreverei. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericórdia com as suas iniquidades e de seus pecados, de suas prevaricações não me lembrarei mais. Aonde é no Novo Testamento que fala que Deus não lembra mais dos nossos pecados? É quando nós batiza e os nossos pecados vão para o fundo do mar. A Bíblia diz, os vossos pecados vão para o fundo do mar e Deus não lembrará deles mais. Então aqui a lei está ligada no batismo aqui, viu? Vocês viram aí, né? Ligada no batismo. Muito bem. Agora, Eclesiastes 12:13. A primeira função da lei aqui agora, ó, uma das funções. O resumo de todo homem é: guarde os mandamentos, porque isto é dever de todos, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, inclusive que sejam boas, que sejam maus, inclusive as que estão escondidas. Então a função da lei é o quê? Norma do juízo. Você julgado pelas obras da lei, certo? Nada de salvação. Justificação é uma coisa, julgamento de obras é outra coisa. Quando nós erramos, Jesus nos justifica. E essa lei é porque nós erramos. E a justificação de Cristo é porque nós achamos que nós não erramos. Jesus é que salva, né? Muito bem. Vou ver aqui agora. Tiago 2:10. Falando sobre a graça e a lei. Tiago 2:10.
Porque 2:10. Porque qualquer que guardar todo, que aceitar toda a lei, mas ser contra o mandamento, se torna culpado de todos. De tal modo falai, verso 12, de tal modo procedei. Não. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Viu aí? A gente guarda a lei, ela se tornou liberdade por causa da graça de Cristo. Porque sem Cristo, a lei seria justa e condenatória. Ou condenatória. Entendeu? Não é lei de letras. Falar, a lei foi na época de Moisés. Aqui no Novo Testamento fala mais da lei do que no Velho. E vamos ver quem escreveu a lei, quem escreveu o Novo Testamento, o que fez com relação à lei. Apocalipse 1:7, João escreveu 7:1, João escreveu na ilha de Patmos. Vi 4 anjos segurando os ventos nos 4 cantos da terra, para nenhum vento destruir a terra, o mar ou as árvores alguma, norte, sul, leste, oeste. E vi outro anjo subindo do nascente do sol, com o selo do Deus vivo, dizendo aos 4 anjos: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem árvore alguma, até que hajam assinalados nas testas os servos do nosso Deus. Lá em Hebreus fala que Deus colocará as leis na mente. Viu aí? Selo na mente. Depois nós vamos ver outra coisa do selo na mente. E viu o número for assinalado, o cara de 144 mil de todas as tribos de Israel. As 12 tribos lá do Velho Testamento. Agora, Apocalipse 14:1. Vou ler aqui. Apocalipse 14:1. Esse aqui já é o selo de Deus, o selo da lei, o selo de Deus que está na lei. Identifica ele, o nome dele e o cargo e o domínio. E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil que em suas testas tinham escrito o nome dele e do pai de seu pai. Vocês viram lá que o anjo passei lá nas frontes, e a lei na mente e no coração. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de grande trovão, e ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais, dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Mulheres é igrejas, as igrejas falsas aí. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Viu aí? E já diante do Cordeiro, todos os selados de Deus. Na hora que a pessoa morreu, as pessoas vivem que aceitam a verdade, se ele arrependeu, né? Só Deus que sabe. E os do passado. Agora, vamos ver mais outra coisa de testa. Apocalipse 22:4. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite. Aqui é dentro da Nova Jerusalém, a nova terra, a nova Jerusalém. Então nós vemos na testa
um bocado de vezes sobre a lei de Deus. O que isso vem nos exemplar? Que a marca da besta, vamos ver sobre a marca da besta, Apocalipse 13:16. A todos os grandes, ricos, pobres, livres, escravos, a besta faz com que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre o quê? A fronte. A marca da besta também é na fronte. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o número ou o nome do seu nome. Aqui há entendimento, aquele que tem entendimento de cálculo, porque o número da besta é o número de um homem, seu número é 666. Vocês viram aí? A todos, né? A nova ordem mundial diz que é também é para quê? Para todos. Apocalipse 16:12, o dragão, a besta e o falso profeta vão aos reis do mundo inteiro com o fim de uni-los para a peleja do dia de Deus Todo-Poderoso. A Bíblia desconecta tudo. Mas infelizmente eles não creem na Bíblia. Agora vamos ver se os discípulos eles guardaram a lei, se eles transgrediu. Atos 16:13. Depois do culto na igreja, no sábado, saímos para o rio para cultuar. Isso foi o apóstolo Paulo que escreveu sábado há uns 20 anos depois que Cristo subiu ao céu. Que diz que na ressurreição ele aboliu ele transgrediu o sábado e que seria uma nova aliança. Então que a morte dele, o sacrifício dele não vale mais nada. Não, nada disso não. Agora vamos ver Atos 17:2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, e expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia, ele é o Cristo. E alguns deles creram e juntaram-se com Paulo, Silas e também com uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason. Isso aqui é outra coisa. Então, batismo, essas coisas é feito em quê? Reunião, no sábado. Mas vamos ler Lucas 23:56. O médico Lucas escreveu há uns 10 anos depois que Cristo subiu para o céu. José da Arimateia, que tirou o corpo de Cristo do sepulcro, e as mulheres iam preparar aromas, e vindo no pôr do sol, descansaram no sábado conforme o mandamento. Então aí o que acontece? Todas elas descansou no sábado, os discípulos, e também os mandamentos de Deus. Que nós vamos ver a característica, Apocalipse 12:17. Os que guardam os mandamentos de Deus quando Cristo voltar em pé, que estiver vivo. E a igreja que da profecia, que é de Deus, que não foi homem que é dono e tal. Se ela é de Deus, ela é de todos. Que aceitar. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra com os restantes da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Cristo. E pôs-se em pé sobre a areia do mar. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. O marido que ama a mulher, ele pode adulterar com outra? É um mandamento. Pode?
Ele pode roubar para poder sustentar a família. Outro mandamento. Pode? Então quem ama, Jesus falou assim, se vocês me amam, quem ama obedece os mandamentos. Mas qual é maior, o amor ou os mandamentos? É claro que é o amor. Se fosse os mandamentos, eles condenavam na hora que a pessoa errasse. E ele, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Ele mostra quando a pessoa peca, a lei de Deus. Então a graça, nós somos salvos único e exclusivamente por ela. E a lei é para mostrar que somos pecadores e é a norma do juízo. Eu vou despedir de vocês aqui. Eu vou fazer uma oração e vocês continuem examinando a Bíblia. E no YouTube, o meu YouTube é Profeta Vanderlei com V em minúsculo. Se não dá certo, vocês dizem que é Vanderlei Profeta com V em minúsculo. E tem os outros pregadores no YouTube que pregam essa mensagem. E no meu Facebook também tem essa mensagem. Senhor meu Deus e meu Pai, oro a Ti pelos planos que eu fiz lá em casa, possa dar tudo certo. E eu vou sair agora. E essa mensagem vai ser passada pela internet. Que o Senhor possa direcionar o mundo na internet, os pregadores, no YouTube principalmente. Eles possam acertar com o meu e os outros lá, que é mais fácil, que prega toda a Bíblia, a verdade. Cristo que salva desde que foi antes da fundação do mundo, que ele salvou os anjos, uma sétima parte dos anjos que ficou do lado da verdade. Não depois de morte ou só de novo mandamento, tirando a lei, que é regra, que é normas, de fora. É o que eu te peço, e salva, Fábio, meu irmão, que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Tchau para vocês. E é só isso.